Juliana Lopes nos trazendo o panorama do que está acontecendo e deve acontecer na CPI a partir da semana que vem, na tentativa de esclarecimento pelos senadores dessas suspeitas de corrupção, tanto nessa suposta proposta de venda de 400 milhões de doses para o Brasil pela Davat, né, representada por esse cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, e também no contrato para aquisição, para compra daqueles 20 milhões de doses da Covaxin. A Basília Rodrigues e o Gustavo Uribe já estão chegando para tentar nos ajudar a entender o jogo, um jogo truncado ontem, né? Imaginando um jogo de futebol, aquele jogo que a bola não para no pé de ninguém, pinga aqui, pinga lá, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Basília, em determinado momento ontem, houve a sensação de que esse depoente, isso foi dito por alguns senadores, poderia ser uma espécie de cavalo de Troia, né? Alguém infiltrado na CPI para tentar desviar a atenção do foco que estava sendo dado para o contrato da Covaxin, para a denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda e para tirar crédito do deputado Luiz Miranda, né? Para dizer, olha, quem está denunciando na realidade é quem está tentando levar vantagem. O deputado Luiz Miranda invade a sala da CPI, conversa com o Renan Calheiros, mas por outro lado, o cabo da PM, que ofereceu um negócio que ninguém pode entregar, né? 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, né? Uma quantia inimaginável, né? Por outro lado, ele confirmou o pedido de propina feito, supostamente feito a ele, pelo Roberto Dias. Qual foi a compreensão final de tudo que aconteceu aí ontem em Brasília, hein, Basília? Oi, tudo bem? Colombo, Bom Roberta, dia. Gustavo, bom dia, todo mundo que está acompanhando o Novo Dia também. A única certeza que a gente pode ter de ontem mesmo é que alguém está mentindo, né? Um exercício que a gente pode fazer é compreender se essas pessoas estão tentando proteger a si mesmas, proteger o governo, né? Numa espécie de blindagem, ou prejudicar, desgastar o governo Jair Bolsonaro. Alguém está mentindo, né? Num tipo de depoimento improvável que a gente acompanhou hoje, ontem, na verdade, o denunciante denunciou o outro denunciante, né? O objetivo ali foi dar um nó na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura aí omissões, ações do governo federal no enfrentamento à pandemia. Para alguns parlamentares, a exemplo de Rogério Carvalho, Simone Tebet, o Dominguete foi implantado na comissão. O objetivo, a missão, era confundir. Para alguns desses parlamentares, ele não conseguiu, apesar de muita gente ter saído baqueada aí deste depoimento, a ponto do deputado Luiz Miranda ter surgido no Senado Federal em plena quinta-feira, dizendo que iria pedir a prisão de Dominguete. Alguns parlamentares tiveram uma outra interpretação deste depoimento. Para eles, as declarações de Dominguete só reforçaram a linha de investigação de que sim, há um esquema de corrupção, de pedido de propina dentro do Ministério da Saúde na compra, na aquisição de vacinas. Se isso alcança Luiz Miranda, alcança Ricardo Barros, o líder governista na Câmara dos Deputados, são aí detalhes que precisam ser investigados pela CPI e é por isso que ela existe. Mas que tem alguma coisa errada aí e muita mentira, ficou muito evidente ontem nesse depoimento dado pelo Dominguete, né? O vendedor de vacinas, um policial de Alfenas, em Minas Gerais, que também é representante de um revendedor de vacinas aqui no Brasil, né? Isso ainda também tem que ser esclarecido. A parlamentar Simone Tebet disse que desse depoimento dá para tirar a avaliação de que há um vacinoduto dentro do Ministério da Saúde. Para o líder do MDB, Eduardo Braga, ele conseguiu visualizar ali dois crimes. O de um golpe, nas palavras dele, em que um suposto vendedor de vacinas tentou, então, fechar esse acordo com o Ministério da Saúde, e também o de corrupção, em que haveria, nessa travessia para a chegada da vacina ao Programa Nacional de Imunizações, o pedido e a cobrança de propina. Tem um fato novo da investigação em que a gente vai desdobrar hoje, sexta-feira. Não é dia de CPI, mas a investigação continua, que tem a ver com o celular de Luiz Dominguete. Ontem, esse aparelho de celular foi confiscado. Os parlamentares querem, então, saber com quem Dominguete conversou, em especial horas antes de chegar à CPI. Se ele teve conversas com alguém do Palácio do Planalto, com algum líder
líder governista no Senado Federal ou pessoas de sua própria empresa, quem ele diz representar a Haddavati. A expectativa, Colombo, Roberta, é que essa divulgação, né, sobre o que tem no celular de Dominguete saia hoje ainda no fim da tarde. E a gente vai acompanhar, claro. Agora, Gustavo, depois de toda a Uribe, até estranho, né, chamar de Gustavo. Formal, né? Relembrei as fases de faculdade, eu acho. Mas depois de toda aquela confusão que a gente acompanhou, de todos esses detalhes que vieram à tona e que vão precisar, é claro, ser esclarecidos, quais que devem ser os próximos passos e os novos rumos, portanto, da CPI? O que já dá para a gente projetar? Já dá para projetar que o depoimento de ontem confundiu, mas também esclareceu bastante. Roberta, bom dia a todos, Basília, Colombo, Roberta, a quem está assistindo o Novo Dia. Ele acabou confirmando, Luiz Dominguete, algumas das evidências demonstradas na entrevista à Folha de São Paulo. Isso é importante, porque agora esse depoimento virou um depoimento da comissão de inquérito, ou seja, é oficial. E ele trouxe duas personagens que devem ser exploradas pela comissão de inquérito. Uma delas, o tenente Marcelo Blanco, que teria participado do encontro onde o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido propina, segundo a acusação de Dominguete. E também trouxe Cristiano Araújo, que é um nome importante nessa investigação. Carvalho, que é importante nessa investigação porque ele é o CEO da Haddavati, ou seja, ele que tem experiência e conhecimento de todas as negociações da empresa. Omar Aziz, presidente da comissão de inquérito, até citou o nome dele, que ele deveria ser o mentor, ele que estipulou, fez as conversas e sabia da venda desses medicamentos, das vacinas também, porque vende, além de medicamentos, como vacinas, a Haddavati, segundo o que dizem esses interlocutores da empresa, mas também como foi todo esse processo. E é um dos raros momentos que aconteceu na CPI, Roberta, que foi a oposição e o governo em um consenso, ou seja, há problemas nesse contrato, nessas negociações da Haddavati e temos de convocar esses dois integrantes, tanto Cristiano como Blanco, são dois personagens importantes. O depoimento acabou causando um pouco de frustração, sobretudo no G7, que é o grupo de senadores independentes de oposição, porque eles esperavam áudios e conversas de WhatsApp que provassem o depoimento de Haddavati do depoimento de Dominguete sobre Roberto Dias, se realmente há uma gravação, uma prova do pedido de propina. Pelo que ele mostrou, não há. E isso enfraquece um pouco essa denúncia. Então, o que se esperava um pote de ouro no final do arco-íris, acabou se achando um pote de ouro de tolo. Há ainda uma tentativa de seguir nessa investigação, mas a comissão acha que não deve perder o outro ponto que estava em avanço, que é o ponto justamente das eventuais irregularidades no contrato da Covaxin. Então, por exemplo, na semana que vem devem ser ouvidos Roberto Dias e também Regina Célia. Regina Célia foi a servidora que autorizou o contrato da Covaxin e Roberto Dias, além de ter um pé, eventualmente ter pedido a propina em relação a esse contrato da Haddavati, essa negociação com a Haddavati em relação à AstraZeneca, foi ele que também autorizou o contrato com a Covaxin. Então, os depoimentos da semana que vem devem ser um pouco mais ponderados na linha da Covaxin, mas sem perder um pouco esse braço novo da AstraZeneca. Então, é a comissão de inquérito que estava muito eufórica em relação a esse provável pedido de propina, deve remodular agora nas próximas semanas mais para esse contato da Covaxin, mas sem perder essa nova linha de investigação da AstraZeneca.